Bom dia, galera! 9 horas e 38 minutos. Agora fazer aqui os convites. Daqui a mais uns 2 minutinhos a gente já inicia aqui o nosso abertura do mercado. Vamos só aguardando a galera se chegando aqui. Estou fazendo aqui os convites para que os magnânimos se adentrem à abertura do mercado. Mais 2 minutinhos aqui a gente inicia, pessoal. Agora 9 horas e 39 minutos. Faltando aí mais 1 minutinho pra gente iniciar. Então agora sim, galera. 9 horas e 40 minutos. Vamos lá. Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 40 minutos, horário de Brasília, do dia 18 de outubro de 2018. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach e economista da Mais Money. Venho trazer para vocês a partir de agora a abertura do mercado, com as notícias relevantes aqui no Brasil, no mundo, a parte eleitoral, parte de commodities, também para vocês aqui dados econômicos norte-americanos, parte gráfica de Bovespa, notícias corporativas, tudo isso resumido, sem gráfico, sem blá blá blá, diretamente eu e você a partir de agora. Então peço para que você compartilhe, marque seus amigos, indique essa parte aqui nossa, esse nosso contato, literalmente para que a gente cada vez mais amplie a nossa jornada de divulgação de educação e investimento. A educação financeira e investimento aqui no país que precisam tanto de esclarecimentos, né? As pessoas precisam muito de orientações. Nós estamos aqui cumprindo a nossa parte, então também cumpra um pouco da sua parte, divulgando cada vez mais. Combinado, galera? Então vamos juntos a partir desse momento agora, sem mais delongas, diretamente com os números, que eles são os relevantes. Bem definido nessa abertura, e depois sim a gente pode traçar alguma diretriz.
O fato é que ainda existem muitas coisas, já estou vendo o mercado já cansando da cara do Bolsonaro, no sentido de que já considera ele o vencedor, mas quer agora saber mais detalhes do que ele vai realmente efetivar. Isso eu comecei a comentar ontem com vocês no fechamento do mercado. E aí eu vejo um pouco já de algumas notícias ali falando a respeito do próprio Bolsonaro, ele fazendo a questão de um novo aceno para os eleitores de baixa renda agora diretamente, falando a respeito do Bolsa Família. Ele que, segundo a própria Folha de São Paulo, disse que a ideia é literalmente dar uma disseminada, dar uma implementada logo nesse primeiro ano da gestão dele, uma reforma no programa que vai criar tipo, como se fosse um sistema de escadinha para cortar o recurso do beneficiário que vir a conseguir emprego. Para estimular também as pessoas não ficarem tão dependentes ao Bolsa Família. E aí ele as pesquisas, saiu ali ontem até uma pesquisa do Ibope feita em São Paulo com 63% a 37% de vitória para Bolsonaro sobre o Haddad. Então, cada vez mais o mercado vai precificando essa vitória dele e vai querendo saber mais detalhes. Enquanto isso, a gente tem aí no cenário internacional como um todo pesando ainda as questões do possível aumento da taxa de juros dos treasuries, dos títulos de renda fixa norte-americanos, principalmente. A galera fica de olho no convencimento a 10 anos, que esses é o que são considerados os títulos mais seguros do mundo. Então, nessa toada, a gente vê com grandes possibilidades de aumento os dados econômicos, principalmente um dado que saiu hoje, já que às 9h30 da matina, que foi um dado falando do índice de atividade industrial, índice de atividade manufatureira do Fed da Filadélfia, e esse dado era esperado que viesse uma queda em relação ao período anterior. O período anterior veio 22,9, esperava-se que para agora viesse 19,7, veio 22,2, ou seja, veio uma queda, mas bem menor do que o esperado. Isso foi um dado positivo e isso veio auxiliando aí na recuperação não só da Europa, também como dos Estados Unidos. Mas em critérios de taxa de juros, isso daí também amplia a questão de possível continuidade realmente desse aumento e que haja até realmente um aumento agora no final desse ano. Isso foi corroborado ontem com a ata do FONC e gerou aí um certo sell-off, não só por parte disso na Ásia, mas também com detalhes aí mais diretamente próprios da China, com um detalhe que acabou pegando aí, eu digo que de surpresa, porque foi olhado dessa vez, né, a bomba, além da questão da taxa de juros, foi a questão voltada diretamente à parte de empréstimos, utilizando como garantia ações. E esse montante já chegou a 4,44 trilhões de yuans, e aí convertendo para dólar dá mais ou menos 639 bilhões de dólares. É um volume gigante e que, se tivermos realmente um cenário de queda, como já está bem consolidado esse cenário baixista na China, e essa continuidade no cenário mundial por causa desses treasuries, há, óbvio, essa continuidade de queda dos mercados chineses e a continuidade de queda de garantias dos empréstimos, que são as ações, vai fazer com que se chamem margens para cobrir. E se não houverem margens, vão haver liquidações e aí a gente entra num cenário bem complicado. E esse temor foi o que também pesou fortemente no mercado chinês no dia de hoje. E eu falo bastante aqui do mercado chinês porque ele mexe diretamente com a parte de commodities, e commodities é a base do nosso índice Bovespa. A gente tem o minério pela Vale, a gente tem siderúrgicas aí com o Gerdau Metalúrgica, Usiminas, CSN, e a gente tem a Petrobras. E, de certa maneira, também a demanda deles afeta aí o petróleo como um todo, que é uma referência aí mundial. Então, a gente fica com esse cenário aí tenso, complicado por lá e bate aqui na gente de uma maneira bem direta, não falo nem indireta, digo bem direta.
Então, agora falando, vamos diretamente para os números aqui, como é que está rodando, né, os índices futuros, os mercados que estão abertos, internacionais e os asiáticos que já fecharam. Vamos começar primeiro aqui pela Ásia. O Nikkei 225 com 0,80 de baixa, que foi o seu fechamento. O Japão fechando em queda. Xangai, na China, uma das bolsas da China, fechou com 2,94% de baixa. China A50 menos 2,36% de queda. E Hang Seng Hong Kong menos 0,03%. Vocês verem um momento de tensão aí que rolou, que pode ser reduzido dependendo dos números que vão sair hoje, 11 horas da noite. Eu comentei ontem no fechamento, reitero aqui para vocês. Hoje à noite saem dados relevantíssimos da China, como PIB e também a questão de produção industrial. Então, olho no lance. O PIB é estimado uma leve queda, saindo de 6,7 para 6,6, e a produção industrial de 6,1 para 6,0. Então, eu peço que vocês acompanhem, porque isso vai movimentar a gente amanhã seriamente, beleza? Agora falando nos campos aqui da Europa, DAX na Alemanha mais 0,03% de alta, FTSE 100 na Inglaterra 0,01% de baixa e CAC 40 da França 0,36% de alta. O Eurostoxx 50, que é praticamente, como comenta aqui, um conglomerado das 50 maiores ações da Europa e é uma média das bolsas aí como um todo da União Europeia, estão levemente em alta de 0,02%. Eu falo um pouco aí dessa questão da Europa, que está meio mambembe, né? Estão aí meio que tripudiando um pouco, rindo, né? Principalmente as capas de jornais da Europa como um todo, falando do pedido de extensão de prazo da Theresa May, premier britânica, falando com relação ao Brexit. A gente está falando que tem 6 meses para que se encerre aí, digamos, as negociações e ela saia. Ela pediu uma extensão, porque ainda tem algumas coisas. Teve reunião em Bruxelas agora, um comitê com, digamos, aí os presidenciáveis, os premiers dos países que compõem o bloco europeu, e não se chegou a nenhuma mudança porque não foi ofertado algo relevante para que o Reino Unido venha a sair realmente da União Europeia, concretizar isso. Então, como não houve nenhum acerto, uma negociação, ficou um negócio meio torto, e aí Theresa May veio pedindo uma extensão de prazo. Isso não soou da melhor maneira possível, mas a gente vê aí que o mercado vai meio que digerindo isso agora de uma certa maneira não tão negativa quanto se esperava. E alguns já começam a especular ali bem levemente nos bastidores que talvez essa questão do Brexit possa nem vir a se concretizar. Vamos ver. Aí já é muita água, tem muita água para rolar ainda, e vamos ver como é que essas coisas vão pipocar. O S&P 500, mesmo sendo votado, com tudo ok, enfim, eu não sei como é que isso poderia acontecer ou ocorrer, mas está começando a ser ventilado algumas possibilidades assim. O S&P 500 VIX, o índice do medo, ele está subindo 4,08%, 4,08% de alta nesse momento. Isso demonstra uma aversão a risco no mercado mundial. Lembrando que à medida que esse índice do medo sobe, a gente tem uma maior aversão à tomada de risco de entrada no mercado de ações global. E se você tem uma queda, você tem uma maior propensão à entrada no mercado de ações, nos mercados de ações mundiais. Falando agora dos nossos índices futuros norte-americanos, as bolsas que por lá abrem 10h30 da matina, Dow 30 0,36% de baixa, S&P 500 0,39% de baixa e Nasdaq 0,44% de baixa. Elas que após a notícia reduziram um pouco o nível, agora ampliaram um pouquinho mais aí as suas quedas para este momento. Não temos mais nenhum dado norte-americano para sair ao longo do dia de hoje relevante, só comentários aí de membros do Comitê de Política Monetária norte-americana, que é o Quarles, que vai falar por volta de 1h15 da tarde, mas não tem muito peso, não tem muita relevância aqui. Então a gente vai trabalhando com as informações que já tiveram e aguardando novos indicadores. E vamos ver como é que as coisas aí vão caminhar. Se vai pipocar alguma notícia do Bolsonaro, enfim, algo mais relevante para dar uma sacudida no nosso mercado. Falando agora, a gente está faltando aí 8 minutinhos para abrir, 0,31 de baixa, pregão com cara de morno a princípio, nada se movimentando muito forte. Lembrando que o Ibovespa só nesse mês já deu uma pancada de 8% de alta. Então,
também já deu uma bela corrida. Se ele der uma acalmada, não é nada também desesperador, porque já foi bastante. Falando do cenário agora de commodities, vamos diretamente às commodities que podem aí sim também interferir e mexer com a questão de volatilidade do nosso mercado. A gente teve aí os contratos futuros negociados em Dalian do minério de ferro fechando em leves ganhos aí, menos de 1%, fecharam com uma alta de 0,68% a 517 yuans por tonelada. O vergalhão de aço já foi na mão contrária, negociando aí seus contratos futuros no mercado lá de Xangai. Elas fecharam com queda. O vergalhão de aço fechou aí com 48 yuans de queda aos 4.108 yuans por tonelada, ou seja, minério subindo, vergalhão caindo. Essa foi a toada do dia de hoje. E aí, entrando agora no campo da parte de petróleo, a gente teve o petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, fechando com uma queda de 1,52% a 68 dólares e 69 centavos, já rodando já bem abaixo da casa dos 70 dólares. Ainda continua aquele cenário sem resolução, do repórter que sumiu na Arábia, os problemas ali entre os Estados Unidos. Tudo bem que deu uma arrefecida, mas isso ainda não foi o bastante para poder fazer com que o dólar, com que o petróleo venha a ganhar terreno. Então, tá aí essa continuidade baixista aí do petróleo. Isso vai afetar também, como os resultados levemente positivos ali do minério podem afetar, mas eu creio que o mercado ainda vai aguardar esses dados hoje à noite para tomar uma melhor posição com a Vale. Mesma coisa deverá acontecer com o setor de siderurgia. Petróleo, idem, só que eu ainda vejo um viés um pouco mais baixista, pelo menos para esse início de mercado. E o Brent, que é referência na Inglaterra, caindo aí já também abaixo de 80 dólares, a 78 dólares e 78 centavos, menos 1,59% de baixa. São quedas relevantes aí. Estamos falando de queda tanto no WTI quanto no Brent de 1,5%, são quedas boas. Falando aí de ouro, o ouro 1.227 dólares e 50 centavos, mais 0,01% de alta, mantendo uma estabilidade aí, mercado também meio parado, meio morno. Entrando agora no campo dólar, de moedas e criptomoedas, o dólar nesse momento 3,6763, 0,31 de baixa, dando uma leve continuidade aí ao cenário baixista do dólar, ele que está aí performando nesse mês também bem negativo, e agora está rodando abaixo da região de 3,70, então o olho para ver se vai esbarrar nesse suporte de 3,65 ainda hoje, como é que vai ficar. E a criptomoeda 6.713 dólares a 0,15 de baixa também, não está com muita força a criptomoeda, que ela vinha aí sendo considerada até uma ferramenta de hedge, de proteção para carteiras. Agora já está mais mambembe, não está conseguindo suportar tanto. Falando de notícias corporativas, aí, de cenário corporativo, a gente teve a JBS, que teve a classificação elevada de rating dela, na Moody de B1 para BA3, com perspectiva estável. Também aí com mais informações relativas agora à Eletrobras, falando que o governo deve decidir até sexta-feira uma solução para a distribuidora da Eletrobras na Amazônia. Vamos ver como é que essas coisas vão rodar. Ela teve uma decisão favorável para a Belo Monte. Vamos ver como é que esse salseiro todo vai fazer e vai mexer aí com a Eletrobras ao longo do dia. A CEMIG teve ação rebaixada de compra para neutra pelos analistas aí do UBS. Também o papel chegando naquele topo, como eu venho falando sempre na parte gráfica, a gente ainda vai entrar na região de 10,80 com dificuldade para romper. Então vamos ver. E aí com esse corte isso pode dar uma arrefecida também aí maior nos ânimos com relação a CEMIG. Vamos ver como é que as coisas vão caminhar. E a Embraer, que assinou aí um contrato com a Trans-State Airlines, a adesão do programa de planejamento colaborativo de estoques da Embraer. Vamos ver como é que isso vai fluir positivamente. Ela está assumindo planejamento e reposição de uma parte dos estoques de peça dos jatos aí operados pela Trans. Então, vamos ver como é que as coisas vão caminhar. Não é uma notícia bacana. Vamos ver o quanto que isso pode pesar positivamente. E agora, a BR Foods vai negociando um acordo de leniência da empresa, segundo aí Pedro Parente, presidente dela, ao jornal Estado de São Paulo. E aí preciso explicar algumas coisas relativas à delação, funcionamento do esquema de pagamento de propinas. Então, isso daí pode mexer também diretamente, causar grande volatilidade na BR Foods para o dia de hoje. Vamos ver o quanto que isso vai pesar ou até
de certa maneira, ser positivo. Vamos ver qual vai ser o tipo de viés aí que o mercado vai olhar para esse papel no dia de hoje. Eu vejo isso aí como algo que de início pode soar negativo, mas ao longo prazo, vocês veem como a própria JBS foi, que foi indiciada, despencou, e depois, à medida que foi anunciando acordos, foi divulgando, aí colaborando, isso aí foi refletindo até positivamente. No leilão, 9,58, faltando 2 minutinhos para abrir, ela está positiva, R$ 20,75. Vamos ver se ela vai dar continuidade a essa toada de recuperação aí, de melhora no dia de hoje. Fato no resumo aqui do frigir dos ovos, é que os olhos vão ficar muito voltados para a Eletrobras, aí essa questão, que o governo está numa queda de braço para tentar ver se consegue realmente efetivar aí a venda dessa distribuidora aí do Amazonas. Falando de Ibov, mais uma vez a gente precisa, o Ibov precisa romper essa região de 86.165, 86.200, para engatar uma nova recuperação, e não seria nada gigantesco, seria rumo aí a 86.700 pontos, e depois a gente dá aquela caminhada rumo aí à região de 87.300, foi o último pico. Ponto. Rompeu 87.300, a gente abre caminho para o último topo histórico, 88.300. Abaixo disso, a gente tem aí suporte na faixa de 85.400, 85.300, e aí, se vir a perder essa região, a gente vai para a faixa de 84.900, que foi o último fundo de ontem, e aí após 85,5. Perdeu 85,5, a gente pode chamar uma queda mais relevante para 83.700, que pode se consolidar aí uma volta a 82.700 pontos. Então essas são as informações relativas a Ibov. Para papéis no dia de hoje, vamos voltar aqui com o Gol 4. A Gol, que fez uma figurazinha que pode resultar numa quedinha para o papel, e aí vale a pena ficar de olho se o ativo vir abaixo de 16, se ele pode voltar à região de 15,70, é possível, e abaixo de 15,70 ele pode ensaiar um processo de queda para 15,50 e 15,20. Campo de cima, se vir a romper aí a barreira novamente de 16,40, 16,50, ganha fôlego para o último topo de ontem na região de 16,97. Falando agora de Petrobras, e depois a gente passa aí por Banco do Brasil. Petrobras aí precisando definir papel que está bem, uma região bem amarradinha. A figura de ontem determinou um pouco de indefinição, ficaria mais claro essa definição que não veio ontem se a gente performasse principalmente aí abaixo da mínima, abaixo de 26,26 de ontem, R$26. Aí a gente entraria num processinho de queda mais relevante, principalmente se a gente perde esse 25,95, e aí a gente rumaria 25,70, podendo chegar até 25,25 seria o objetivo aí ideal numa quedinha de curtíssimo prazo para Petrobras. Campo de cima, passou de 26,50, tem 26,75 e depois R$27. Só depois de 27 que eu olho com carinho para a compra, e eu venho já batendo nisso já há alguns dias. Banco do Brasil, o ativo aí precisa também passar dessa região de 39,70 para ganhar novo fôlego rumo à faixa de 40, 40,75. Então essa é a faixa para ela no campo de cima. Campo de baixo, abaixo aí dessa faixa de 39,30, o ativo pode voltar até a região de R$ 38,70, R$ 38,50. Perdeu R$ 38,50, volta para R$ 38,20. Combinado, galera? Então, eram essas informações para passar para vocês. Não tendo dúvidas, fiquem extremamente à vontade em colocar nos comentários. Inscrevam-se para ficar cada vez mais antenados no momento que nós começarmos aqui os nossos vídeos. Temos nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, tem diversos vídeos aí para vocês. Nós temos também os investidores mais que ficam aqui conosco, com o Marcelo Orega, acompanhando diretamente durante o pregão as informações, as análises, indicações, as tendências de mercado e aí as oportunidades que surgem ao longo do dia. Se você quiser também, fique extremamente à vontade para participar. Mas caso você queira continuar aqui absorvendo os conteúdos de abertura, de fechamento e os vídeos que nós temos, a porta está aberta, galera. Vamos continuar. O que é mais importante é continuarmos essa jornada
rumo aí à disseminação do investimento e educação financeira nesse país, ok? Então não desgrude de nós, que nós estaremos aqui sempre por vocês e para vocês, combinado? Grandíssimo abraço e nos vemos aí no fechamento do Ibovespa às 18 horas e 30 minutos. Grande abraço, bom dia, bons trades. Tchau!